Olá, meus queridos alunos do 5º ano. Sou a tia Rosângela, professora de matemática do Instituto Educacional São José. Espero que estejam todos bem, com saúde aí, junto com suas famílias. E hoje nós vamos para a nossa revisão mensal. Isso mesmo, vamos hoje revisar tudo que a gente estudou durante o mês, para que a gente tenha êxito, um bom desempenho na nossa 6ª avaliação. E, como já falei anteriormente, eu confio muito no potencial de vocês, certo? Então, pegue seu material, senta bem pertinho da tia e preste muita atenção à correção, tá bom? Vamos lá, então. Antes da gente passar para a nossa revisão mensal, vamos acompanhar aqui nossa agenda. Nós vamos fazer a retomada do conteúdo anterior, que a gente viu sobre massa, volume e capacidade, certo? Vamos corrigir as páginas 121 a 125 e também fazer a nossa correção da revisão mensal. Quero que vocês anotem tudo direitinho, com muita atenção, certo? Para que a gente faça uma boa prova. Combinado? Então, vamos lá. No livro, vamos começar aí na página 121. Vamos começar corrigindo a página 121. Livro 3, Farias Brito. Vamos lá, então. Começando aí na segunda questão. Jéssica foi ao mercado para comprar meio quilo de queijo e 500 miligramas de café. Letra A. Cada quilograma de queijo custa R$12. Jéssica estimou que R$5 seriam suficientes para comprar o queijo. Ela está correta? O que você acha? Se o quilo de queijo custa R$12, será que R$5 daria para comprar meio quilo? Não, né, gente? Não, ela não está correta, pois a metade de 1 quilo de queijo custa R$6. E, no caso, como ela fez uma estimativa, foi um valor aproximado, mas o valor real mesmo é R$6. Letra B. Quantos pacotes de 1/4 de quilograma de café ela deve comprar para ter o que precisa? Bem, ela precisa de 500 gramas. Então, se o pacote de café tem 250 gramas, ela vai precisar de 2 pacotes, porque 2 vezes 250 gramas é igual a 500 gramas. Seguindo, então, aí temos aí terceira questão. Observe os quadros em cada caso. Descubra qual deles indica a maior massa. Qual é o peso maior? Aí nós temos na letra A, 1 tonelada ou 1 quilograma? Lógico, 1 tonelada pesa mais que 1 quilograma. B, na letra B, o peso maior é o de 2 quilogramas. Na letra D, 59 mil gramas. E na letra D, 60 toneladas. Aí são as unidades maiores, os pesos maiores, certo? Lembrando que a tonelada é maior de todos, né? Quarta questão. Paulo foi ao mercado, boas compras, e comprou os produtos abaixo. Veja que ele comprou arroz com pacote de 2 quilos e um pacote de 1/4 do quilo, né? Comprou pacotes de café também e outras coisas. Ele distribuiu os produtos em sacolas que suportam até 2 quilogramas. Qual é o menor número de sacolas que Paulo pode ter usado para transportar? Bem, ele utilizou 6 sacolas, né, no mínimo, para ficar o peso equilibrado. Seguindo, vamos para a página 122, medidas de capacidade. Agora a gente vai falar do litro. Vamos lá, então. Ana vai dar uma festa e resolveu ir ao mercado comprar suco. Se Ana comprar 4 garrafas de suco da promoção, quantos litros ela levará a mais do que pagou? Se está na promoção, né? Ela pague 1 e leve garrafas com 1 litro mais 250 ml. Então, ela vai levar um pouquinho a mais. Então, vai ficar assim o nosso pontinho aí. Em cada garrafa da promoção, há 1.250 mililitros, dos quais 250 são grátis. Ou seja, 4 vezes 250 mililitros é igual a 1.000 mililitros, ou 1.000 ml. Ana levará 1 litro de suco a mais do que pagou. Promoção boa essa. Seguindo, então, o outro pontinho. Paulo repartiu igualmente o conteúdo de uma garrafa de 1 litro de água entre 4 amigos. Vamos lá.
cada um dos 4 amigos tem um copo com 250 ml, como você pode observar aí na página 122. Aí ele diz o seguinte: não quero água, pode beber a água do meu copo. Eu não consigo beber meio litro de água. O Diogo responde. Letra A. Quantos litros de água cada amigo recebeu? Escreva sua resposta na forma de fração. Cada amigo recebeu um copo com 250 ml de água, ou seja, cada um recebeu 1/4 do litro de água. B. Quantos mililitros de água Diogo disse que não consegue beber? Ele não consegue beber 2 copos de 250 ml, o que equivale a 500 ml, ou seja, meio litro de água. Certo, meus amores? 1/4 de litro é 1.000 dividido por 4, que dá 250 ml. Então, página 123, questão de número 1. A torneira de um filtro enche um copo com 200 ml de água em 8 segundos aproximadamente. Esse garrafão aí tem capacidade para 20 litros. Letra A. Quantos segundos aproximadamente ela levará para encher com água uma garrafa de 1 litro? Vamos calcular 40 segundos, pois 1 litro é igual a 5 vezes 200 ml. E 5 vezes 8 segundos é igual a 40 segundos. Letra B. Se a torneira ficar aberta por 1 minuto e 20 segundos, quantos litros de água serão escoados nesse intervalo de tempo? E aí? Serão escoados 2 litros de água, pois 80 dividido por 8 é igual a 10. E 10 vezes 200 ml é igual a 2.000 ml, ou 2 litros. Letra C. Com os 20 litros de água desse galão, podemos encher no máximo quantas garrafas de 500 ml de capacidade? Nós podemos encher 40 garrafas, pois vamos dividir o total pela quantidade, que vai dar igual a 40 garrafas. Seguindo, então, questão de número 2. Em uma jarra cabem 2,5 litros de leite. Agora responda. Se Lia tomar 500 ml de leite dessa jarra, quantos litros sobrarão? Bem, se ela tomar meio litro, vão sobrar 2 litros, né? Já que a capacidade da jarra tem 2,5 litros de leite. Letra B. Se Lia tomar metade do leite da jarra com 2,5 litros de leite, quantos litros de leite sobrarão? Aí ela vai dividir a quantidade por 2 e vão sobrar 1.250 mililitros de leite. Questão de número 3. Se todas as jarras e canecas estão cheias de água, quantos litros de água há em cada caso? Bem, na letra A nós temos uma jarra com capacidade para meio litro e cada uma das canecas com capacidade para 250 ml. Então, somando tudo, na letra A nós temos 1 litro. Na letra B nós vamos ter 1,5 litro, 1.000 ml mais 500. E na letra C nós temos 2 litros de leite. Ok? Na quarta questão, seria um momento onde a gente iria socializar, certo? Então, a gente vai deixar para fazer essa quarta questão em um outro momento, que é uma questão pessoal. Agora, vamos para a página 124. Na página 124, nós vamos falar de volume. O que que precisamos compreender sobre volume? Para eu ter o volume de um determinado objeto, nós temos que ter os três elementos. Quais são esses elementos, meus amores? Comprimento, largura e altura. Isso mesmo. E quando se fala de volume, estamos falando também de multiplicação. Vamos multiplicar o comprimento vezes a altura vezes a largura. Olha, sempre que a gente tiver essas 3 medidas, comprimento, largura e altura, estamos falando de volume. Então, aí, calcule o volume de cada empilhamento usando o cubo como unidade de medida. Aqui eu vou contar aqui, ó, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Então, 2 vezes 3, 6. Mais a altura, 1, 2, 3. 6 vezes 3, 18. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui, ó, largura, 2. Comprimento, 3. Altura,
2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Não esqueça, sempre que falarmos de volume, estamos falando de comprimento vezes largura vezes altura. Ali na letra C, nós temos 16 e na letra D, 36. Volume, multiplicação. De quem? De comprimento vezes largura vezes altura. Ok? Agora, calcule novamente o volume desses empilhamentos, usando agora o cubo, 2 cubos como unidade de medida. Então, aqui, gente, vamos pegar isso aqui e dividir por 2. 8 dividido por 2, 9. 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. E 36 dividido por 2, 16. Ou você iria contar de 2 em 2. Também seria uma forma, ok? Vamos seguindo, então, agora para a página 125, falando ainda de volume. Na página 125, nós temos aí, observe os empilhamentos de cubo dentro das caixas transparentes e faça o que se pede. Temos o empilhamento A e o empilhamento B. Considerando o cubo como unidade de medida, calcule o volume dos empilhamentos caso as caixas transparentes estivessem totalmente preenchidas com cubos. O empilhamento A teriam quantos? Nós vamos contar quantos cubos nós temos no comprimento, quantos nós temos na largura e quanto nós temos na altura. Então, iria ficar assim, o empilhamento A tem 16 cubos e o empilhamento B tem 36 cubos. Basta multiplicar, meus amores. Comprimento vezes altura vezes largura. Quantos cubos nós temos no comprimento, quanto nós temos na altura e quantos nós temos na largura. Seguindo, então, letra B. Imagine que cada cubo seja oco e que caibam 2 litros de água em cada um. Quantos litros de água caberiam em cada caixa transparente? Bem, cada caixa do empilhamento A caberiam 32 litros de água. Eu vou multiplicar 16 por 2. E a caixa do empilhamento B caberia 72 litros de água. Eu estou multiplicando também por 2, levando em conta que em cada um caberia 2 litros de água. Certo? A capacidade de litros de água que você calculou corresponde à capacidade em litros dessas caixas transparentes. É comum associarmos a capacidade de um recipiente ao volume do seu interior. Ok? Seguindo, então, terceira questão, temos aqui o cubo. Mais um cubo. É muito fácil calcular volume observando o cubo. Ele está todo dividido, então fica bem mais fácil. Letra A. Considerando cada cubinho unidade de medida, qual é o volume total do cubo? O que a gente vai multiplicar, meus amores? Vamos contar quantos cubos nós temos no comprimento, quantos nós temos na largura e quanto nós temos na altura. Observe que ali, ó, no comprimento nós temos 3, na altura também temos 3 e na largura também temos 3. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 cubinhos. Essa é a área total, é o volume total. B. Quanto é, em cubinhos, 1/3 do volume total do cubo? Chegou? Voltamos para fração de uma quantidade. Vamos pegar os 27 e dividir por 3. 27 dividido por 3, 9 vezes 1, 9. Mas eu poderia pegar só uma das medidas, já que todas são iguais, né? E multiplicar. Também daria certo. Mas não podemos esquecer, sempre que falarmos de volume, estamos falando de medidas de comprimento, de altura e de largura. Correto? Seguimos, então, encerramos o nosso livro por esse mês, né? Até a sexta prova. Para ela, nós vamos estudar até a página 125, ok? Agora, eu quero que vocês peguem a revisão mensal. Sei que já estão aí com ela, já responderam, então vamos fazer a correção bem atentos, ok? Vamos começar aí? Primeira questão da nossa revisão mensal.
Sobre os focos de incêndio na floresta amazônica, analise o gráfico e responda. Sempre em todas as provas a gente trabalha interpretação de gráfico. Interpretar um gráfico é muito importante. É preciso que quando você chega lá nas outras séries, você vai precisar saber interpretar. Então, o que é fundamental na interpretação? Observar do que se trata o gráfico, certo? A que se refere cada quantidade. Ok? Então, aqui a pergunta é, o maior índice de incêndio ocorreu no ano de... E aí, observando aqui o gráfico, sem fazer conta, só analisando, nós podemos observar que a barra maior está ali no ano de... entre 2015 e 2017, ou seja, no ano de 2016. Então, você vai marcar aí na sua revisão 2016. Foi o ano em que ocorreu o maior foco de incêndios na Amazônia. Vamos seguir, então, para a questão de número 2. Analisando o gráfico abaixo sobre o ranking de desmatamento em quilômetros quadrados em alguns estados do Brasil, leia as informações e assinale corretamente. Gente, observe que aqui nós temos uma lista com vários locais onde os focos de incêndios foram consideráveis. Aqui nessa questão, em quilômetros quadrados, nós vamos calcular, vamos ter que calcular, fazer uma subtração para descobrir essa resposta. O Amazonas teve 31 quilômetros quadrados a mais de área desmatada em relação a qual estado? Foi o estado do Amapá, do Tocantins, Roraima? Quais foram? Qual foi? Para você descobrir, você vai subtrair, pegar aqui a quantidade de área desmatada no Amazonas, menos os outros estados, né? Calculando aí, podemos afirmar que não foi no Piauí, não foi em Roraima, o índice foi em Maranhão, no estado do Maranhão. Basta subtrair 797 menos 766. Então, resposta correta, letra C de coração. Tenho certeza que você acertou essa. Seguindo, vamos para a questão de número 3. Na questão de número 3, nós temos o quê? Observe a figura abaixo e podemos afirmar que... Observe aqui que eu posso calcular duas coisas aqui. A área e o perímetro. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. A área eu tenho igual a 15, pois 3 vezes 5, 15. E o meu perímetro? Vamos contar quanto de perímetro eu tenho aqui? Lembrando que área é a multiplicação do comprimento vezes a altura, não é isso? Eu vou multiplicar a quantidade aqui do comprimento, que é 3, vezes aqui a quantidade da altura, que é 5. 3 vezes 5, 15. E o perímetro, como é que eu vou fazer? Perímetro é a soma da medida dos lados, do contorno de uma figura. Então, aqui eu tenho 3, aqui em cima eu tenho mais 3. Aqui eu tenho 5, aqui do outro lado eu tenho 5. Então, vamos somar. 5 mais 5, 10, mais 3, 13, com mais 3, 16. Então, letra A. A área e o perímetro são iguais? Não, não são iguais. A gente já viu que a área é igual a 15 e o perímetro é igual a 16. B. A área é maior que o perímetro em 5 centímetros? Não. C. O perímetro é maior que a área em 1 centímetro? E aí? Correto. Nosso perímetro é 16. Nossa área é 1. 16, desculpa, é 15. 16 menos 15, 1. Então, resposta correta, letra C. Na letra D diz, o perímetro é igual a 16, correto, e a área é igual a 18. Não, a área é igual a 15. Então, resposta correta, letra C. Vamos seguindo, então, agora para a quarta questão. Na quarta questão, nós vamos falar de uma outra medida. Vejam só. De acordo com as dimensões indicadas na figura abaixo, comprimento, largura e altura, responda. Gente, o que a tia Rosângela falou? Sempre que a gente tiver 3 elementos, 3 medidas, nós estamos falando de
Tenho certeza que você acertou essa. Estamos falando de o resultado das 3 dimensões indicadas na peça resulta na medida de grandeza de massa? Não. De capacidade? Também não. De volume? Sim, sim, pois eu tenho o quê? Comprimento, largura e altura. Resposta correta, letra C. Volume. Aqui não era para calcular, era só para você dizer a que grandeza ele representava, certo? Agora vamos para a questão de número 5. Na questão 5, nós vamos falar de probabilidade. Probabilidade é a chance de um determinado evento ocorrer, certo? Que ela pode ser previsível, aliás, ela pode ser possível ou não, certo? Você pode ter a certeza ou não. Aqui no caso, Lucas ganha se, ao lançar o dado, resultar 1, 3 ou 5. Os 3 números ímpares que a gente tem aqui no dado. Camila ganha se, ao lançar a moeda, resultar a coroa. Quem tem mais chance de ganhar? Bem, no dado, Lucas, ele tem o quê? 3 chances de ganhar. 3 chances em 6, porque o dado tem 6 faces. Já a moeda, ela tem o quê? 2 faces, ou é cara ou é coroa. Certo? Então, ela tem uma chance em 2. Agora, vamos lá. Continuando aí. Quem tem mais chances de ganhar? Letra A. Camila tem mais chance de ganhar? Vamos lá. B. Lucas tem mais chance de ganhar? Não, gente. Os dois têm a mesma probabilidade, ou seja, a mesma chance de ganhar. Por quê? Porque 3 sextos é equivalente a 1 sexto, ou seja, representa a mesma coisa, porque elas são equivalentes. Então, os dois têm a mesma chance. A probabilidade é a mesma. Letra correta, letra C. Na letra D diz assim, nenhum dos dois, pois Lucas tem 3 sextos e Camila tem 1 meio, mas as 2 frações não são equivalentes. Errado, as 2 frações são equivalentes. Por isso que os dois têm a mesma chance. Seguindo, então, aqui também a gente vai trabalhar probabilidade. Observe com atenção o nome da nossa escola, Instituto Educacional São José. Para responder essa questão, nós vamos analisar somente o nome São José, ok? Então, vamos lá. A professora de Maria resolveu fazer um sorteio com as letras do nome de nossa escola, né? São José. Aí temos aí, letra A. Qual é a probabilidade de ser sorteada a letra S? Meus amores, observando aqui a palavra, o nome São José, nós temos quantas letras S? Vamos fazer assim, ó. Nós temos 1, 2 letras S. E quantas letras nós temos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, letra A. Qual é a probabilidade de ser sorteada a letra S? 2 em 7, porque nós temos das 7 letras, apenas 2 são S. Ok? Na letra B, todas as letras têm a mesma chance de ser sorteada? O que é que você acha? Bem, o S nós temos 2 vezes, o A apenas 1, o O 2 vezes, mas o J também apenas 1. As quantidades são iguais? Não. Não são iguais. Então, nem todas as letras têm a mesma chance de ser sorteada. Muita atenção a essa questão. Lembrando que aqui a gente utilizou para responder somente a palavra São José. As palavras São e José, ok? Vamos seguir, então. Probabilidade é bem interessante, né? Vamos para a 7ª questão. 7ª questão, vamos trabalhar novamente com perímetro e área. Vamos relembrar? Perímetro, soma da medida dos lados do contorno de uma figura. E área? A área é a multiplicação do comprimento vezes a altura. Aqui eu tenho, observe que as medidas são iguais. Aqui eu tenho, vou calcular aqui o perímetro, 2. 2 mais 2, 4, mais 3, 7, com mais 3, 10. Então, eu já sei que o meu perímetro é 10. E a minha área? 2 vezes 3, 6. Então, vamos lá. Letra A, perímetro é 12 centímetros e área 8. Letra B, perímetro é 10 e área é 6. Letra C, perímetro é 5 e área é 4. D, perímetro é 16 e a área é 6. Ou E, perímetro é 6 e a área é 6.
Resposta correta, letra B, de beijinhos. O perímetro é 10 e a área é 6. Muitas vezes o perímetro pode ser igual à área, mas nesse caso não, gente. Apesar dos números serem iguais, das medidas serem iguais, mas aqui o perímetro e a área são diferentes. Vamos para a oitava questão dos desafios. Então, na oitava questão, nós vamos falar de medidas de tempo. Nós já sabemos que uma hora tem 60 minutos, que metade de uma hora tem 30 minutos, ou seja, 60 dividido por 2, e que um quarto de hora é igual a 15 minutos. Informações dadas, com base nos nossos estudos realizados, vamos lá. Letra A. 1/2 de uma hora corresponde a? Sei que você acertou, você é nota 10. Claro, 30 minutos. Letra B. 1/4 de hora corresponde a 15 minutos, ou seja, 60 dividido por 4 vezes 1, que é igual a 15. Seguindo, questão de número 9. Na questão de número 9, vamos trabalhar perímetro novamente. Muitas questões de perímetro e área na prova, viu, gente? Vamos ficar ligados. Para cercar o canteiro de alface, o senhor Haroldo mediu o comprimento, né, e a largura do canteiro, sabendo que cada quadrado tem 1 metro de lado. Responda, de quantos metros de arame ele vai precisar para cercar o terreno todo, né, o canteiro todo? Então, aí nós vamos calcular o quê? O perímetro ou a área? Vamos calcular o perímetro, porque ele quer saber quanto ele vai utilizar para cercar isso aqui, ó. Só o canteiro de alface, viu, gente? Não é o terreno, é só o canteiro. Aqui eu vou contar de perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, quanto ele vai precisar? 18 metros. Isso mesmo, 18 metros de arame. Seguindo, questão de número 10. Aqui na questão de número 10, nós temos fração de uma quantidade novamente. Lembrando que, para se calcular fração de uma quantidade, nós temos que multiplicar e dividir, ou dividir e multiplicar, ok? Divide o valor inteiro pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. Se for o caso, depois subtrai do resultado. Na questão 10 diz o seguinte, observe o preço do queijo e do presunto na padaria Delícias de Pães. Queijo, R$20 o quilo. Presunto, R$12 o quilo. Aí diz o seguinte, Mariana foi à padaria e comprou meio quilo de queijo e 1/4 de quilo de presunto. Quanto ela pagou por essas compras? Ela comprou meio quilo de queijo, de lógica aí a gente já poderia fazer, né, mentalmente. Se 1 quilo é 20, metade seria R$10. Aí, no caso, o presunto, ela comprou, não metade, ela comprou 1/4. Então, nós iríamos dividir 12 por 4. Então, vai ficar assim. Meio quilo de 20 seria... 1/2 de 20 seria 20 dividido por 2, 10 vezes 1, R$10. E 1/4 de 12, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Agora, somando, é correto afirmar que Mariana pagou R$13 pelas compras. Muito atentos a essa questão também. Questão de número 11. Guilherme e Luísa estavam jogando uma partida de tênis que durou 185 minutos. Isso quer dizer que eles jogaram durante quantas horas, gente? 185 minutos tem quantas horas? Lembre-se, uma hora tem 60 minutos. Poderemos ir tirando de 185, né? Então, eles ficaram jogando 3 horas e 5 minutos, pois 180 dividido por 60, 3 horas. E o resto, 5 minutos. Então, resposta correta, letra A, 3 horas e 5 minutos. Ok? E na questão de número 12, não podemos deixar de fazer. Estudar a tabuada, isso mesmo, estudar a tabuada. É muito importante que vocês estudem a tabuada todos os dias. Bem, meus amores, hoje a gente teve a oportunidade de revisar tudo que a gente estudou durante o mês, certo? Vamos falar na nossa provinha de probabilidade, também de massa, capacidade e volume, medidas de tempo e temperatura e também fração de uma quantidade, né?
que a gente vai falar também, e medidas de comprimento. Então, são assuntos fáceis que eu tenho certeza que vocês conseguiram compreender durante as nossas atividades, tá bom? Só relembrando, ao fazer a nossa prova, preencha tudo com muita atenção, tá bom? Tá certo? Combinado? Então, excelente prova para vocês. Façam com calma, com carinho, que eu confio muito no potencial de vocês. E a tia Rosângela quer continuar ficando muito orgulhosa, assim como o papai e a mamãe. Certo? Combinado? Então, um grande beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau!